Ok, pessoal, então vamos lá. Nós vamos criar o nosso primeiro projeto com Visual Studio. Então, quando vocês abrirem o software, esse vai ser a primeira interface que nós teremos. Ok? Então, beleza, vamos entender aqui, como princípio, né, de todos os nossos treinamentos, entender as ferramentas principais, tá? Então, vamos lá. Do lado esquerdo, a gente vai ter todos os projetos que a gente mexeu de forma recente, tá? Então, eu criei um projeto, ele sempre vai aparecer para mim aqui, ó, que são os projetos recentes, tá? Aqui a gente pode abrir um projeto, tá? Uma solução que está salvo em algum diretório. Esse primeiro recurso, clonar um repositório. Basicamente, a gente pode obter um repositório, por exemplo, pelo GitHub, né? Que é um exemplo que ele está dando aqui. E aí você pode abrir esse projeto, tá? Desse repositório online. E aí você pode editar, adequar, fazer consulta, enfim, em cima de um projeto existente, tá? Quando que a gente usa isso aqui? Supondo que você quer fazer um determinado projeto e aí você quer saber como que funciona, por exemplo, relacionar um banco de dados que seja no Axis com um software Windows Form Application, por exemplo, você não sabe como funciona, tá? E você pega alguns conceitos na internet, mas você quer ver na prática como que funciona. Então você pode encontrar na internet, por exemplo, no GitHub, já uma aplicação que trabalha exatamente com esse tipo de troca de dados que você precisa. Então você pega o repositório online, que está sendo disponibilizado, por exemplo, no GitHub, e você clona esse repositório para você fazer consulta, de repente desenvolver o teu projeto em cima desse projeto que já existe. Isso aqui é muito importante, pessoal. De repente o que vocês vão fazer aí, ó, principalmente comunicação via OPC, no GitHub tem muita coisa, tá? Aqui, abrir um projeto é uma solução, tá? Abrir uma pasta local e aqui a função de criar um projeto, tá? Então nós vamos criar um projeto. Então nós clicamos aqui. Esse aqui é um dos passos mais importantes, pessoal. Então, como a gente sabe, existem diversos tipos de programação que você consegue trabalhar com Visual Studio. Tá? Então, na instalação a gente vê que a gente pode trabalhar com C, C++, a gente pode trabalhar com JavaScript, enfim. E aí lá nós selecionamos que nós queríamos trabalhar com C Sharp, tá? E trabalhar na parte de Windows Forms. Então, beleza. Então aqui, observe o seguinte, aplicativo do console. Supondo que você precisa fazer alguma aplicação que não necessite de fato ter uma interface, ou seja, ter um formulário, né, ter uma tela, você pode criar uma aplicação do modo console. Tá? Basicamente, o modo console ele vai te dar essa interface aqui. Ó. Ela vai te dar isso aqui. Tá? Então, quando você está programando no modo console, a sua aplicação vai rodar e vai ter uma cara parecida com isso, tá? Então você pode ter um tipo de aplicação rodando em segundo plano que não necessariamente precise de uma interface, tá? Por exemplo, aplicações que utilizam console, por exemplo, você pode ter é, algum tipo de informação em um controlador que esteja em campo, né, numa indústria, e você quer passar essa informação para outra base de dados. Então você precisa criar o quê? Uma aplicação que pegue as informações de um determinado ponto e envie para outro lugar. Não precisa de interface uma aplicação como essa. Então você poderia criar uma aplicação do modo console, ela vai rodar somente fazendo isso aí, pegar a informação de um ponto e mandar para outro, tá? Lembrando que a programação desse cara também é em C Sharp, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos procurar aqui uma aplicação em um Windows Form Application, tá? Então aqui, ó, observem. A gente tem o aplicativo do Windows Forms e aqui embaixo também o aplicativo do Windows Forms. Nós vamos trabalhar com o .NET Framework, beleza, pessoal? Então a gente clica nesse cara, a gente dá um próximo aqui. Aqui vai ser o nome do nosso projeto, tá? Então vamos chamar de treinamento. Aqui vai ser o local onde ele vai salvar. Então observem sempre que essa pasta local aqui sempre vai ser default
até a versão 2015, pessoal. Tá? Então, assim, até a versão 2015, essa pasta ele costuma salvar em meus documentos. Já a versão 2017 em diante, ele já salva nesse local aqui, tá? Então é sempre bom ficar atento, porque às vezes vocês criam um projeto e aí de repente vão fazer algum backup ou alguma coisa da sua máquina antes de formatar. Muitas pessoas formatam o computador e esquecem de copiar esse cara porque ele fica, né, nessa pasta local aqui, tá? Então eu recomendo, pessoal, vocês fazerem o seguinte: crie uma pasta de projeto, tá? Que vocês vão trabalhar com Visual Studio e deixe ela em um local que você costuma estar sempre olhando. Porque se um dia você for formatar o computador e fazer alguma coisa, dificilmente vai passar despercebida essa pasta e aí você faz backup. Já aconteceu comigo, tá? Eu formatar o computador de trabalho e acabar não fazendo backup dos projetos do Visual Studio. Beleza, pessoal? Então é uma coisa que tem que ficar atento. Então vamos lá. Aqui ele tem o nome da solução, tá? Lembrando que toda vez que ele tem esse ícone azulzinho aqui, ó, ele tá. Se você selecionar o mouse em cima, ele vai te falar o que é esse cara, tá? Então aqui você pode dar um nome para sua solução. E aí ele tem um checkbox aqui, ó, de colocar a solução e o projeto no mesmo diretório, tá? Se você fizer isso, você consegue alterar. É o principal, tá? Esse aqui digamos que quando você está desenvolvendo um projeto e depois você vai fazer um levantamento dos requisitos mínimos para essa aplicação funcionar, isso aqui muitas vezes pode inviabilizar o funcionamento em algumas máquinas. Tá? O que isso significa, pessoal? Vamos lá. O .NET Framework, a gente sabe que ele é uma base, tá, das aplicações da Microsoft. Então, toda vez que você está desenvolvendo um projeto Windows Form Application, você precisa passar para ele qual é a versão da base do desenvolvimento que você vai fazer. A base do software que você vai fazer, a aplicação que você vai fazer. O que acontece? Aqui a gente tem diversas versões, tá? Então eu posso selecionar .NET Framework 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. Mas o que acontece? Se você trabalha sempre com a versão mais atual, então aonde esse projeto for rodar, ele necessita ter a versão do .NET 4.7.2, por exemplo. Supondo que você faça a aplicação aqui, você vai instalar a aplicação em outro computador. Então você vai precisar vir aqui, na verdade o computador que você vai instalar, você vai precisar ir lá e fazer a instalação do .NET compatível com aquela versão do sistema operacional. Beleza, aí que entra a questão. Se você seleciona, por exemplo, você cria seu projeto com .NET 4.7.2 e você vai instalar esse projeto que você está desenvolvendo, essa aplicação que você está desenvolvendo, em outro computador que não tenha suporte para o 4.7.2, não vai funcionar, pessoal. Então, assim, é importante saber aonde você vai instalar essa aplicação. O computador que você vai instalar a aplicação, ele possui suporte para instalação da versão do .NET que você está desenvolvendo? Possui, então não vai ter problema. Sistemas operacionais que acontecem com frequência essa questão. Principalmente, pessoal, Windows Server, tá? Tem que ficar atento com a versão do Windows Server. E versões, por exemplo, IoT do Windows, tá? Então, algumas versões do Windows elas são limitadas, tá? Por exemplo, se você tem um software específico que seja, por exemplo, Siemens, existem algumas limitações para software Siemens em que exigem um determinado tipo de sistema operacional. Então, se você tem numa máquina instalado, por exemplo, o Windows Pro, de repente esse Windows Pro não é compatível com Siemens. Tá? Eu estou falando isso porque se você vai desenvolver uma aplicação de repente para uma indústria e essa indústria possui computadores que rodam o sistema Siemens, Rockwell, VEG, enfim, esse computador precisou atender uma demanda do software de automação, tá? Então a primeira coisa a se fazer, pessoal, é olhar a versão
da aplicação que você está desenvolvendo, a versão desses computadores. E com isso vocês vão conseguir ter uma noção de qualquer versão do .NET que vocês precisam utilizar, tá? Senão vocês podem desenvolver a aplicação e de repente dar alguma dor de cabeça depois. Ah, mas se eu colocar 4.7.2, depois eu posso mudar? Pode, você pode mudar. Só que o que acontece, pessoal? Por exemplo, nós vamos ver sobre APIs, tá? E as bibliotecas que a gente tem durante o desenvolvimento da tua aplicação. Por exemplo, para você trabalhar com MySQL, você precisa utilizar uma biblioteca do MySQL. Só que as APIs, elas estão diretamente relacionadas com a versão do .NET Framework. Então, assim, se você está usando, por exemplo, a API do MySQL data.dll, ela não vai funcionar, por exemplo, no .NET Framework 2.0. Ela não funciona. Então, ele exige que você trabalhe, por exemplo, com .NET superior ao 4. Tá? Beleza. Eu fiz em 4.7.2, só que aí eu fui instalar e não deu certo. Dá para alterar? Dá para alterar. Então, a gente vai ver mais para frente. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu selecionado no 4.7.2. Eu volto aqui. E aí eu vou dar um criar. Pessoal, estou falando isso porque são fundamentos, são coisas que você precisa saber. Tá? Isso aí é extremamente importante. Já aconteceu comigo de eu desenvolver uma aplicação, chegar na hora, o .NET não funcionou porque o cliente falou que ia usar um determinado computador, chegou na hora ele arrumou outro computador e aí a gente tinha feito levantamentos para instalar no sistema operacional e aí o cara apareceu com outro. Então assim, tem coisas que a gente precisa contornar, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode alterar isso aí. Beleza, pessoal? Então eu vou fechar esse cara aqui, vou redimensionar minha tela para poder ficar. Ok aqui. Então, beleza, pessoal. Uma das vantagens dessa versão do Visual Studio é porque ela é em português, tá? Então, para quem não tem tanto conhecimento em inglês, ajuda bastante, tá? Para definir algumas coisas. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que a gente altera a versão do .NET quando a gente cria o projeto, né? A gente criou o projeto, enfim, a gente fez diversas alterações aqui, tá tudo funcionando certinho, mas eu quero alterar a versão do .NET. A gente vai vir em projeto, a gente vai vir em propriedades de treinamento, ou seja, o nome da solução, e aqui a gente altera a versão do .NET, tá? Mais para frente a gente vai ver algumas coisas que tem nesse campo aqui, é extremamente importante, pessoal, principalmente para a gente dar identidade para nossa aplicação, tá? Então, você quer passar a versão do projeto que você que você desenvolveu, o nome de quem desenvolveu, enfim, diversas coisas. É interessante você ter isso em mente e colocar isso, e registrar isso na tua aplicação, tá? Porque a gente vai ver mais para frente que é extremamente importante, tá? Além de ser importante, é necessário, né, para saber quem foi que desenvolveu, se você é uma empresa, qual é a empresa que desenvolveu, como que faz para ter contato contigo, número de suporte, ou se você trabalha numa indústria, você controlar o número de versão, né, enfim. A gente sabe que o setor de manutenção, de engenharia, é um setor muito dinâmico, então você desenvolver uma aplicação e aí você vai precisar fazer alteração, né? De repente, você é de engenharia, os técnicos de manutenção falam, cara, eu preciso alterar tal coisa, ou o software está dando um erro assim, 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 tal. Então você pega esse cara, faz a atualização, altera o número de versão, disponibiliza isso aí para os técnicos vão instalar nas máquinas dele, e aí você pode disparar um e-mail e falar para o pessoal, né, ó, verifique em menu sobre qual que é a versão atual instalada, tem que ser igual a X.
que foi a última atualização que você fez. A gente vai aprender a fazer isso também e é extremamente importante. Beleza, pessoal? Então eu vou fechar aqui. E agora a gente vai dar um overview na cara aqui do Visual Studio, tá? Como que funciona, como que a gente faz toda a parte de front-end, como a gente faz a parte de back-end, tá? Então, front-end é o que a gente vê, né? O nome mesmo já diz. Back-end é o que faz aquilo funcionar, ou seja, são as ações que fazem o teu software funcionar, tá? A gente vai visualizar também que para a parte de front-end não necessita ter um conhecimento de programação, tá? Assim, extremamente avançado. A gente consegue montar coisas bem legais com o que a gente já tem. Aqui, pessoal, não é nada assim muito específico. Beleza, pessoal? Então a gente vai ter também alguns projetinhos, tá? Que eu já havia desenvolvido no passado, coisas que eu fiz rápido e que me ajudou muito, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque foi uma problemática que aconteceu onde eu trabalhava e eu tenho certeza que acontece também onde vocês trabalham. Beleza, pessoal? Então, assim, em termos de criação de projeto e algumas informações fundamentais para a gente trabalhar com o Visual Studio em Windows Form Application, é isso. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai conhecer a plataforma, tá? A IDE.